de beleza estética, estamos falando de acnes e espinhas. É tão difícil, né? A gente chegar aí na frente do espelho, olha, vê aquela acne, aquela espinha, puxa, como é que eu vou cuidar disso daí? Às vezes não é só questão de maquiagem, estética, como a gente já estava falando, mas sim também de alimentação. Para entrar nesse assunto, daqui a pouco a gente vai conversar com a nutricionista Débora Mocelin, porque também falando de beleza, eu não posso deixar de falar do Salão Marli. Quem gosta de ficar sempre bonita, vai até o Salão Marli. Lá você vai encontrar profissionais capacitados na área dos seus cabelos, na área de unhas, maquiagem e, claro, vai te deixar com o cabelo da moda, corte da moda, coloração da moda. Entre em contato com o Salão Marli, lá na Comendador Araújo, o número é 568. O telefone de contato é o 3233-2525. Vai até lá, agende uma avaliação, veja o que pode ficar melhor para você. Agora chegando o nosso verão, né, a nossa primavera, o que vai ficar bom para você, para os seus cabelos, para você mudar, dar um up na sua vida. Entre em contato com eles e fique sempre bonita. E aqui comigo, a nutricionista Débora Mocelin vai conversar com a gente justamente sobre essa questão de acnes e espinhas. O que o nosso dia a dia e também a nossa alimentação, né, pode interferir aí. A gente às vezes come tão errado e ela está aqui para explicar para a gente quais são os alimentos que podem causar acnes e espinhas e quais os alimentos que podem nos auxiliar a não tê-las. Tudo bem? Tudo Como é que bem, vai, Carol? Débora? Tudo bem. Prazer tê-la novamente aqui com a gente. Muito obrigada. Adoro ter você aqui porque você sempre dá altas dicas, tanto de dieta, também questão de a gente falar aí sobre acne e espinha, que eu acho que é um assunto aí, é um mal muito grande que deixa a gente com a autoestima lá embaixo, né? Com certeza. Isso é uma coisa séria. Você sabe que a gente estava pesquisando, eu sempre pesquiso antes de chamar vocês, conversar com vocês. E a gente sabe que a nutrição ela tem um papel fundamental hoje em dia na questão estética também, né? Dentro disso, eu fiz uma pesquisa e aí, vendo aqui até a minha pergunta que eu fiz específica para você, o que a alimentação ela pode influenciar no aparecimento da acne? Então, a acne é um problema multifatorial, então existem vários fatores que podem influenciar o aparecimento da acne e também está relacionado a uma predisposição genética, então tem pessoas que têm uma exposição igual e uns vão desenvolver, outros não, né? E o nosso padrão alimentar ocidental favorece o aparecimento da acne. Tanto é que os nossos adolescentes, 70%, 95%, né, nessa faixa de variação, apresentam esse problema de acne, né? Então, você vê que um padrão alimentar não ocidental tem uma apresentação menor de acne. É verdade, talvez pela questão mesmo, será que é porque eles comem comida crua? Peixe Não, cru, na verdade assim, o consumo de muitos óleos pró-inflamatórios, né? Então óleos vegetais, comidas industrializadas, alimentos não naturais, então isso predispõe também. Entendi. Dentro de tudo isso, falando em comidas industrializadas, a gente entra numa questão que eu não sei se é mito ou verdade, sobre o chocolate. Chocolate, ele pode ocasionar a acne e a espinha ou é o açúcar que ocasiona? Então, algumas pessoas apresentam alguma alergia ao chocolate, mas está muito mais relacionado ao açúcar. Ao açúcar mesmo. Tem vários estudos científicos demonstrando uma relação forte de aparecimento de acne com a ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, isto é, açúcar, massas, pães brancos, né, bolos, biscoitos, como tinha falado anteriormente, que é o padrão alimentar nosso, que ocasiona, né, muito carboidrato refinado aumenta, né, tem um índice glicêmico elevado e isso favorece, né, no nosso metabolismo todo o aparecimento, um aumento do sebo na pele. Né? Entendi. Leite, né? Não sei se também. Eu até então eu tive um problema, né? Até que já tinha comentado no outro quadro, de acne. E a primeira coisa que o médico falou pra mim é o leite. Por que o leite ele tem essa. Não sei se é justamente pela gordura do leite, o que leva o leite a ter esse processo de ocasionar acne?
Então, o leite, ele faz com que aumente IGF-1 no nosso organismo. Então, você aumenta a proliferação de células, né? E também esse IGF-1 aumenta a produção de hormônios andrógenos que estão relacionados a todo esse problema de acne. Então, leite, derivados, alimentos de alto índice glicêmico, né? Esse consumo exagerado de óleos vegetais, né, através de frituras, alimentos industrializados que são cheios de gordura hidrogenada, favorecem todo esse processo de inflamação. A gente tem algumas imagens que eu gostaria de mostrar. Estou com uma tosse hoje, estou com gripe. Bom, esse aí é leite. Leite e derivados de um modo geral, que é o padrão alimentar, né, nosso, atual. Então, ali você pode ver pizza, ou quando você vai numa lanchonete, por exemplo, você tem pizza, tem esfirra com queijo, enfim, as pessoas vão lá, consomem um macarrão, colocam um queijo por cima ou de molho branco. Então, a alimentação padrão atual da maioria das pessoas tem muito leite e derivados, as sobremesas, os sorvetes, enfim. A gente acaba enxergando isso, né? Então, assim, essa alimentação industrializada, cheia de fast foods, que principalmente os adolescentes consomem muito, e ali a gente pode até ver um refrigerante, né? O refrigerante tem muito açúcar, né? Alto índice glicêmico, então isso daí agrava, a pessoa já tem uma predisposição a ter acne, né? Aí consumindo esses alimentos agrava o problema. Com certeza. A gente vê ali também, no caso ali, riscos, né? Vitamina B5, o que as vitaminas podem auxiliar a gente nessa questão? Então, os alimentos ricos em vitamina B5, que é o ácido pantotênico, ajudam na metabolização das gorduras, né? Então ali a gente tem o abacate, tem ovos, né? Eles auxiliam no tratamento. Você pode utilizar também na forma de suplementação, né? E daí, por exemplo, além de suplementar ácido pantotênico, você pode suplementar o ômega 3. O ômega 3, ele é um anti-inflamatório. E onde você pode encontrar? Nos alimentos fonte nos peixes de águas profundas, sardinhas, salmão, né, na linhaça, na chia. Abacate é bom porque a gente sabe que abacate é algo oleoso, né? Sim, mas ele possui gorduras boas, né? Inclusive a gente tem que precisa ingerir gorduras saudáveis porque elas têm uma função importante no nosso organismo. Todas as nossas células no nosso corpo têm uma membrana de gordura. Entendi. Né? E para produzir hormônios a gente também precisa, mas precisa ingerir gorduras saudáveis. Tá? Interessante. Eu acho muito interessante a gente conversar. Novamente eu peço desculpa, me deu uma crise de tosse aqui, mas a gente sabe, a gente está em Curitiba. Curitiba é assim, um dia está calor, um dia está frio, e eu acho que isso também da imunidade baixa pode ocasionar acne e espinha também, se você não tiver uma alimentação adequada. O clima também pode influenciar, né? Isso tudo eu acho que é uma coisa que vai, é uma sequência de outra, eu acho que é uma cadeia, né, doutora? Como eu falei anteriormente, a acne é multifatorial, né? Por isso que é importante sempre ter um acompanhamento do médico, de um dermatologista, não deixar agravar o quadro, porque você pode depois, futuramente, ter cicatrizes, e essas cicatrizes são difíceis de tratar, né? Então, eu acho bem importante ter um tratamento completo. Às vezes a pessoa, por exemplo, hoje a gente está dando várias dicas aqui de nutrição e achar que vai resolver o problema. A dieta ela não é tão simples quanto se imagina, né? A pessoa precisa, não é melhorar a alimentação uns 3 dias e achar que vai melhorar o quadro de acne. Você tem que ter um padrão alimentar bom. Até porque leva um tempo para o corpo se acostumar, muito tempo, né? Então às vezes a pessoa não consegue fazer isso, então precisa de ajuda de outros profissionais, ir no dermatologista, não deixar agravar o quadro, né? Então, lógico que se está aparecendo acne,
alguma coisa não está boa. Então já começa pela alimentação. Você sabe que eu estava vendo, eu li, não sei se isso é real, né, se é mito ou verdade, que o café e o chá, eles propiciam a acne, eles auxiliam. Eu acho que tem mais a ver com uma questão intestinal, não sei, por isso que eu estou te perguntando. Bom, para você ter uma boa saúde de pele e uma boa saúde de um modo geral, é importante que você tenha uma boa saúde intestinal. Então, assim, má alimentação, quando a gente fala de má alimentação, aí entra excesso de café, excesso de bebidas alcoólicas. Isso pode promover aumentar a permeabilidade intestinal. O que é aumentar a permeabilidade? Você altera as estruturas ali do intestino e permite que macromoléculas passem para a tua corrente sanguínea, que elementos tóxicos também, e isso agrava também a acne. Por isso que, às vezes, para você ter um bom tratamento com a nutrição, você precisa tratar o intestino, porque o intestino é que vai absorver os nutrientes, enfim, não permitir que substâncias que não são interessantes para a nossa saúde entrem. Entendi. Eu acho que isso, tudo que é menos é mais. De repente, se você exagera muito no café, nem é bom, né? Dizem que já não é bom a gente tomar muito café, então tem que ter esse cuidado. Então é equilíbrio aí. Equilíbrio, verdade. Com certeza. Em relação a alimentos que a gente deve comer diariamente, para poder prevenir essa questão de acne, o que você aconselha? Então, já começando, como a gente falou, que alimentos de alto índice glicêmico, doces, massas, acabam agravando, então a gente tem que ingerir alimentos de baixo índice glicêmico, que são os alimentos mais naturais, que têm fibras, né? Então vai consumir arroz, consome um arroz, dá preferência para um arroz integral, para um pão integral, para frutas com casca e com bagaço, né? Não ficar só consumindo suco, né? O bagaço faz bem? Sim, por quê? Porque ali tem fibras. E as fibras, elas retardam o esvaziamento gástrico e também diminuem a velocidade de absorção do açúcar. Então você não vai fazer um pico de insulina alto, porque esse pico de insulina alto que faz com que você aumente lá o hormônio GF1, que também está relacionado com o aumento da produção desses hormônios andrógenos. E daí promovendo a produção de sebo. A gente sabe que nem sempre a gente consegue todos os dias ter uma alimentação que a gente gostaria dentro da nossa geladeira. Às vezes você vai no mercado da esquina ou vai no mercado e compra aquilo que é mais básico para poder estar se alimentando. Dentro desse básico, que a maioria das pessoas fazem hoje em dia, né? Não tem tempo de ir lá no mercado municipal de comprar tudo que é de fibra, tudo que é bom. Mas eu fui ali no mercado da esquina, comprei o básico. Nesse básico, o que a gente deve usar, comer, para evitar essa questão de acne e espinhas, ter uma pele boa, saudável? O básico é o arroz integral que você vai encontrar no mercado, frutas e verduras que são ricas em vitaminas antioxidantes, melhoram o processo inflamatório. Mesmo que seja abacate, posso comer? Pode, sem problema, né? Não vai ser excesso. Gorduroso, não é excesso. Né? O problema está nesse excesso de produtos industrializados, nesse excesso de óleo vegetal que ele é pró-inflamatório. Quando a gente fala em tratamento de acne, seria interessante incluir alimentos anti-inflamatórios. E o principal alimento anti-inflamatório é o ômega 3. Olha só. Só que o ômega 3... Tá aí, né? Por isso que lá... pessoas que são do Ocidente, eles comem muito salmão, tem ômega 3, e aí é por isso que eles têm toda uma pele diferente da nossa, né? Por isso que você falou. Pode ser, né? Eles não consomem muito leite e derivados também, consomem alimentos mais naturais. Como você falou. Então a alimentação mais ocidental, ela tem esse favorecimento. Então as pessoas às vezes acham que comem de modo saudável, né? Eu como um pão com queijo e peito de peru. Pronto. Né? Peito de peru industrializado, queijo vem derivados do leite, né? Daí como um biscoito e tem um nome fit. Gente, tem que tomar muito cuidado que
existe uma publicidade incentivando o consumo do produto. Inclusive a Anvisa, ela até proibiu esse uso abusivo, né, de publicidade falando que alimento é fit, falando que o alimento é detox, porque isso não é permitido, não pode fazer isso, né? Entendi. Olha só, a gente tem que ter cuidado, né? Sempre é importante olhar no rótulo, olhar na embalagem. A gente tem aqui eu acho que mais uma imagem que mostra algo relacionado a mel. Isso? Não sei se é mel ou ômega 3. É ômega 3. Não, esse é o ômega 3. Ômega 3. Achei que era mel, a ampolinha. Até vamos falar do mel. Olhando de longe, assim, parece que vai ver que é alguma vitamina de mel que ela mandou pra mim. Falei, mas tudo bem, vamos conversar na hora. O mel, ele é prebiótico, não, assim, em exagero faz mal, mas em uma quantidade bom. certa, é bom. É prebiótico, é bom pro intestino, como a gente falou. Falam que é bom pra pele. É bom ter o intestino. Você toma, você come o mel e passa ainda no rosto. Pronto. Esse aí, então, ômega 3. Fala um pouquinho dele pra gente. Como a gente não tem esse hábito de consumir peixes todos os dias, né? Eu acho bem interessante consumir, através da suplementação, o ômega 3. Então, assim, você teria que consumir aí uns 3 gramas, 3 cápsulas por dia de ômega 3. Uma de manhã, uma de tarde e uma à noite. Porque o óleo de peixe, se você for consumir... Porque, assim, tem vários óleos que são vendidos em cápsulas e que você pode comprar em frasco. Mas o ômega 3, o óleo de peixe, ele tem um cheiro muito forte. Então, é impossível você conseguir colocar na comida. Tudo, né? É verdade. Então, é melhor em cápsula. Em cápsula, concordo com você. Qual que é o perfil de paciente que te procura, que sofre de acne e espinha? Geralmente? Geralmente é aquela pessoa que já se alimenta muito mal e já está acima do peso. Aí, como já consome alimentos de alto índice glicêmico... E aí já te procura por causa da autoestima, né, na verdade. Já afetou ali, né? Mas aí, assim, ela geralmente me procuram para emagrecer e daí acabam melhorando os aspectos da pele também, sentindo na pele uma melhora. Quanto tempo leva para a pessoa, digamos, ter essa mudança no hábito dela? Até para quem está em casa, ter os suas últimas dicas e conselhos aqui pra gente. Então, é que nem o tratamento nutricional, ele demora um tempo para aparecer. Você tem que ter muita dedicação, fazer tudo certinho para você observar o resultado. É que nem com um tratamento com um dermatologista. Às vezes a pessoa vai lá, se não faz o tratamento certinho, correto, por exemplo, um adolescente, ele chega lá, faz 1 semana, 2 semanas, não percebeu o resultado nessas 2 semanas, desiste. Não, você tem que seguir a orientação profissional adequadamente para conseguir encontrar algum benefício. Entendi. E para as pessoas entrarem em contato com você, Débora, saber um pouquinho mais, até mesmo poder consultar contigo, como é que faz? Vocês podem entrar no meu site, www.deboramocelin.com.br. Meu telefone para contato é 41 30 24 10 15. Ai, que bom, eu agradeço a sua presença, foi muito bom. Desculpa minhas tosses aí. Imagina. E a gente vai voltar depois do nosso intervalo, vamos falar de exercício físico, agora chegando o verão. Que tal hidroginástica, né? Bem sugestivo com o calor, né? Já fica lá na piscina, na água. Depois do intervalo a gente vai abordar esse assunto com vocês. Fica aí que a gente já volta.